Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru na área, para comentar mais um jogo do Vasco, mais uma derrota, Avaí 2, Vasco 1. E o que comentar desse time do Vasco, né? Que a gente já não tenha comentado nos outros jogos, o time repete a mesma escalação, com poucas mudanças, repete a mesma falta de vontade e repete os maus resultados. Aí fica a pergunta, se a gente não consegue ganhar, quer dizer, não consegue ganhar não, porque o futebol a gente sabe, os jogos podem evoluir num azar e você perder, mas é que o time do Vasco não consegue criar chances de gol enfrentando time de parte de baixo da tabela da Série B. Não conseguiu criar chances de gol contra o Avaí, não conseguiu criar chances de gol contra o Paraná. O que a gente pode esperar desse time quando a gente for jogar uma Copa do Brasil contra times da Série A? Vai jogar com mais empenho? Não é só falta de empenho que está fazendo esse time jogar tão mal, não. É problemas táticos e técnicos. Agora, vou tirar aqui uma coisa da frente logo, que é a questão da arbitragem. O juiz foi muito mal no jogo, prejudicou a gente. A gente não é à toa que existe toda aquela teoria conspiratória de que o presidente da Federação Catarinense ele é envolvido com a central de arbitragem lá e facilita as coisas para os times de Santa Catarina. Já tinha essa história no passado e pelo visto continua, porque não é à toa. Você vê o jogo de hoje, você sabe dessa história. E você vê lá no nosso pré-jogo que o Avaí fez agora 16 dos seus 18 pontos em casa. É para no mínimo se suspeitar, né? Mas eu já quero falar logo isso aqui no começo, para também não ficar botando a culpa da arbitragem, porque tá longe de ser. Se fosse só o árbitro, estaria tranquilo. O problema é que o time realmente não cria chance. É um time que tá dando os moles lá atrás e nem tá criando chance na frente. E esse é o problema. E o Jorginho parece não se importar, achando que mantendo o mesmo time vai resolver as coisas. Só depois que fez o gol começou a mudar. E aí sim, vamos aplaudir as mudanças. Eu achei interessante as mudanças do Jorginho. A questão é se agora no jogo que vem ele vai manter essas mudanças, sabe? Agora a gente vai ter uma semana aí para treinar o time. Ele vai tentar manter esse novo tipo de jogo ou vai voltar pro esquema antigo? É de se ver. Eu acho que ele vai ter que mudar, porque já são 2 derrotas seguidas, 2 jogos em que o time jogou muito mal, já vinha jogando antes, mas pelo menos conseguia os resultados. E tem agora uma semana para treinar, então é a oportunidade de você treinar melhor o Pikachu, se ele errou na defesa, treinar uma cobertura ali, tentar um jogador novo ali no ataque, se for o caso, um esquema que tem que adaptar, se não for usar mais o Jorge Henrique, sabe? É a chance que tem agora. Vai ficar esperando de novo? Eu espero que não. Dessa vez eu espero que realmente o Jorginho caia na real e continue com as mudanças que ele fez aí no segundo tempo. Vamos falar então do jogo aqui mais propriamente, o que aconteceu. Setor defensivo, tá problemático. Tá problemático, mas eu ainda não me preocupo. Por quê? Porque tem o Aslan, que a gente sabe que vai estar com os dias contados aí, porque o Vasco já está trazendo um outro jogador, Rafael Marques, né? A gente deve lançar um vídeo aí durante a semana falando sobre os reforços do Vasco, quando se confirmarem oficialmente a vinda do Leandro Damião e do Rafael Marques, que parece que está só aí pela assinatura do papel, né? Então ele vai mudar. Júlio dos Santos. Não entendi por que o Jorginho... A única explicação que eu encontro é para não queimar ele de vez, que ele já falou, queimou o Júlio dos Santos, botou ele de novo aí, só para dar uma moral com o jogador, porque, o William, muito mais veloz ali no meio campo, muito melhor tanto na defesa quanto no apoio, não sei por que foi barrado pelo Júlio dos Santos, não consigo entender. Rodrigo numa fase, aí sim, isso mais preocupante, né? E o Marcelo Matos também, que é outro volante fraquinho, mas que por enquanto não existe uma opção para o Vasco.
o que eu queria falar mais sobre essa questão defensiva é o seguinte. O Aslan já é carta fora do baralho, ficou mais do que claro. A diretoria já está trazendo um outro jogador ali para a gente não precisar mais correr o risco de ter que contar com o Aslan no time. Então, isso posto, por que não aproveita e já bota um garoto logo aí para tentar, para dar chance, para aproveitar? Ia ser pior do que o Aslan? Dificilmente ia ser pior que o Aslan, sabe? Mas aí novamente você vê que não existe zero preocupação no elenco aí, no Jorginho, na comissão técnica, zero. Se não é até menos zero, que não tem uma má vontade mesmo, de aproveitar o jogador da base, de tentar, sabe, já ir preparando essa molecada para ser aproveitada no futuro. Isso que eu não consigo entender. Mas o problema maior mesmo, vamos pular logo, é no ataque. No sistema ofensivo de forma geral, que ataca com muito poucos jogadores, e esses jogadores com muito pouca mobilidade, o que gera quase nenhuma chance de gol no time. No jogo de hoje, o Éder Luiz entrando no lugar do Jorge Henrique já melhorou um pouco a situação, porque é um jogador um pouco mais veloz, pelo menos, que se movimenta um pouco mais do que o Jorge Henrique. Tanto que você viu no final do primeiro tempo, quando o Avaí começou a vir um pouco mais para cima para buscar o resultado e abriu a oportunidade do contra-ataque para o Vasco, o Éder Luiz conseguiu puxar uns bons ataques ali por causa da sua velocidade, coisa que se fosse o Jorge Henrique ali, amigo, não ia sair nada. Então já foi um bom sinal. Segundo tempo, a gente tomou aquele gol naquela vacilada da defesa. Aí o Jorginho, vamos botar o time para ataque. Botou o Pikachu no lugar do Madison, uma boa mudança, devia ter desde o começo sendo feita. E tirou o Júlio dos Santos para botar o menino Caio, né? Só que aí, assim, eu não condeno totalmente a postura dele, porque ele deve ter pensado o seguinte: os caras vão ficar se segurando lá atrás agora, não tem problema aqui, eu abri um pouco o meu campo e boto um jogador na ponta esquerda e um jogador mais aberto da ponta direita, abro a defesa deles e tento fazer um gol. Não vou tirar o Éder Luiz também, que fez um bom primeiro tempo. Tentou, só que aí méritos pro Silas, o técnico do Avaí, ele percebeu isso, encaixou ali um esquema para um contra-ataque, no contra-ataque eles fizeram 2-0, praticamente mataram o jogo ali. Depois ainda teve um pênalti, que não foi pênalti, eu não achei pênalti, mas que o Martins Silva defendeu. O Vasco foi para cima, e aí você vê a diferença que é quando você põe jogadores velozes caindo pela ponta, quando você tem volume de jogador, quantidade de jogador. Porque aí antes, o Vasco atualmente é assim, são 3 caras que atacam. É o Jorge Henrique normalmente, né? Jorge Henrique, Leandrão, Nenê. Aí se o Jorge Henrique sobe, aí o Nenê aí o Andrezinho já não sobe. Normalmente assim, esses 3 estão sempre na frente. E aí sobe mais um que tá com a bola. Se o Madison tá com a bola, ele sobe. Normalmente joga no máximo com os 4 atacantes. Aí, com essa nova formação, você já viu que tinha uns 6 jogadores subindo na frente, né? Pikachu, o Caio, mas tava o Éder, e o Leandrão, e o Nenê, e o Andrezinho subindo. Pô, só de você botar um monte de jogador chegando até lá na frente, já aumenta muito mais a sua chance de fazer um gol, né? De abrir, de aparecer, de pintar para alguém. E a mobilidade, você lança a bola, o cara chegando na linha de fundo, a qualidade do cruzamento, do drible. Assim, a mudança dava pro vinho. Agora, se você faz isso desde o começo, já faz um time que busca mais. Primeiro, você tem mais tranquilidade, porque não precisa correr atrás do placar. E segundo, talvez você não precise se expor tanto, abrir tanto, abrir mão de cabeça de área. Porque aconteceu ali. Pikachu realmente não é um as da marcação, por mais que o Madison também não seja. O gol, ele teve uma falha ali, ele falhou na marcação. Aí você já põe um cara mais fraco, você tira um volante para botar um atacante, sendo que sua equipe já está meio desvanecida porque tem um Aslan na zaga. Quer dizer, por causa da situação, acabou acontecendo da defesa ficar muito exposta e a gente acabou perdendo. Mas eu acho que isso não pode ser, como é que se fala, um símbolo, uma justificativa para o time voltar. Vou ficar muito decepcionado. Aqui,
Eu venho pedindo essas mudanças há muito tempo, vocês que me acompanham, vocês sabem disso. Mas sempre no final eu termino falando, olha, mas eu acredito que no jogo que vem o Jorginho vai insistir com o mesmo time, blá, blá. Agora eu acho que não. Agora se o Jorginho, depois de tudo que a gente viu hoje, voltar na próxima partida com aquele mesmo timinho modorrento de sempre, que a gente já está acostumado, sem nenhuma sinalização de mudança, olha, aí eu vou começar a perder minha paciência com o Jorginho, viu? Então é isso, pessoal. Vamos terminando por aqui. Essa semana agora não tem jogo na terça-feira, né? Uma semana mais tranquila pro Vasco. Não sei como que vai ficar aí o volume de vídeos. Então assina o canal, acompanha a gente nas nossas redes sociais para saber quando tiver um vídeo novo. Beleza? A gente vai se falando.